Você já se sentiu preso, como se uma força invisível ditasse seus passos, longe da liberdade que a fé promete. Muitos de nós, ao longo da jornada, enfrentamos batalhas internas que nos afastam de nosso verdadeiro propósito. Este vídeo não promete soluções mágicas, mas busca iluminar um caminho de força e redenção que poucos exploram com profundidade, convidando a uma reflexão sobre a sua própria batalha. Entender o chamado de um soldado de Cristo é crucial em um mundo que constantemente nos puxa para a escravidão do pecado. Esta não é uma metáfora para uma guerra literal, mas para a luta espiritual diária que molda quem você é. Se você busca fé, motivação e uma vida alinhada aos preceitos bíblicos, esta mensagem ressoa com sua alma, oferecendo um novo olhar sobre sua jornada pessoal. Aqui, você vai descobrir o significado profundo de não ser um escravo do pecado, mas um verdadeiro soldado de Cristo. Exploraremos os alicerces bíblicos dessa postura, as ferramentas espirituais disponíveis e como essa mentalidade pode transformar sua existência. Abordaremos os desafios, mas focaremos nas vitórias possíveis através da disciplina e da fé inabalável, oferecendo um roteiro para a liberdade. Como alguém que dedica anos ao estudo aprofundado das Escrituras e dos mistérios bíblicos, meu compromisso é compartilhar insights que respeitem a inteligência e a fé de cada um. Não apresento dogmas inquebráveis, mas interpretações baseadas em textos antigos, oferecendo uma perspectiva que esperamos seja genuinamente útil em sua própria caminhada de fé e superação. Para compreender o que significa empunhar as armas da fé, é fundamental, primeiro, mergulhar no campo de batalha interior. Antes de se posicionar como um guerreiro espiritual, você precisa reconhecer as forças que atuam contra você. Mas afinal, o que a Bíblia realmente nos ensina sobre essa luta e quem somos nesse conflito invisível que assola a humanidade desde tempos imemoriais? A Bíblia, desde seus primeiros livros, revela a existência de uma batalha espiritual contínua que transcende a compreensão material. Adão e Eva, Caim e Abel, os patriarcas, todos enfrentaram escolhas que refletiam esse embate entre a vontade divina e as inclinações humanas. Este pano de fundo é essencial para entender por que somos constantemente desafiados a escolher um lado em nossa própria existência. O conceito de pecado, muitas vezes mal interpretado, é fundamental aqui. Não se trata apenas de transgressões isoladas, mas de uma condição de separação de Deus que nos torna vulneráveis. Ser um escravo do pecado, como Paulo descreve em Romanos 6, é ceder a essa natureza, permitindo que ela dite as rédeas de sua vida, afastando-o da verdadeira liberdade e propósito. Alguns veem essa batalha como uma luta puramente interna, psicológica, enquanto outros a interpretam como um combate contra forças espirituais externas. A verdade bíblica sugere uma fusão, onde nossas fraquezas são exploradas por influências espirituais malignas. Entender essas perspectivas nos ajuda a abordar a luta com sabedoria, sem subestimar a complexidade do desafio que se apresenta. Imagine-se como um valioso castelo. O pecado são as rachaduras nas paredes, as portas abertas que convidam o inimigo a entrar e saquear seus tesouros mais preciosos, sua paz, sua alegria, sua conexão com Deus. Ser um soldado de Cristo é defender esse castelo com disciplina e coragem, reparando as defesas e expulsando os invasores com a força da fé inabalável. Compreender que somos um campo de batalha é o primeiro passo, mas saber disso apenas não nos liberta. Precisamos, então, equipar-nos para essa guerra que, embora invisível, é profundamente real e impacta diretamente a sua existência. Como então podemos nos preparar para seja um soldado de Cristo, não um escravo do pecado, vestindo a armadura necessária para a vitória? Para seja um soldado de Cristo, não um escravo do pecado. O método principal reside na aceitação de uma nova identidade.
Em vez de se ver como vítima das circunstâncias ou de suas próprias fraquezas, você se assume como um guerreiro chamado com propósito e poder divinos. Isso não é arrogância, mas o reconhecimento de uma verdade espiritual fundamental que a Bíblia nos revela sobre quem você realmente é em Cristo. Um exemplo bíblico claro é a transformação de Pedro, de um pescador impulsivo para uma rocha da fé. Ele aprendeu a lutar contra o medo e a negação, assumindo sua nova identidade em Cristo após a ressurreição. Da mesma forma, você pode, através de escolhas diárias e da renovação da mente, abandonar velhos hábitos e padrões, manifestando a força interior de um soldado espiritual. Essa jornada de se tornar um soldado de Cristo não é idêntica para todos. Para alguns, pode ser uma luta contra a raiva descontrolada. Para outros, contra a dúvida paralisante ou a procrastinação crônica. O princípio é o mesmo: identificar o inimigo interno e externo e enfrentá-lo com as armas espirituais. A aplicação varia, mas a estratégia central de fé e obediência permanece inalterada. É crucial entender que ser um soldado de Cristo não significa que você nunca mais pecará ou que a vida se tornará fácil e isenta de problemas. Pelo contrário, a batalha continua. Este método não garante uma existência sem problemas, mas oferece as ferramentas para superá-los com dignidade e resiliência. Cair faz parte, mas levantar-se com fé é o que define o verdadeiro guerreiro. Saber que somos chamados a essa nova identidade é um começo poderoso e transformador. Mas essa identidade requer equipamento adequado para o combate que se avizinha. Como um antigo templário se preparava meticulosamente para a batalha física, nós também precisamos entender o arsenal espiritual que nos foi concedido. O que a Bíblia nos diz sobre essa armadura e como podemos vesti-la com eficácia? Aprofundando a ideia de se tornar um soldado de Cristo, a Bíblia nos oferece uma metáfora poderosa: a armadura de Deus, em Efésios 6. Essa armadura não é um conceito abstrato ou figurado, mas um guia prático para a proteção espiritual em sua vida. Ela simboliza a verdade, a justiça, a paz, a fé e a salvação. Elementos essenciais para qualquer um que deseje lutar com integridade e vencer. Cada peça da armadura tem um significado profundo e vital. O capacete da salvação protege a mente contra dúvidas e desesperança. A couraça da justiça guarda o coração contra acusações. O escudo da fé apaga as setas inflamadas do inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva. São ferramentas espirituais para edificar, defender e contra-atacar o mal. Em um mundo moderno, onde as batalhas são muitas vezes invisíveis e silenciosas, contra a ansiedade esmagadora, o desespero paralisante, o vício sedutor ou a desinformação, a armadura de Deus continua sendo incrivelmente relevante e poderosa. Ela nos lembra que a força não vem de nós mesmos, mas da dependência em princípios divinos que nos capacitam a permanecer firmes em qualquer circunstância. Vestir essa armadura diariamente exige disciplina e discernimento espiritual. Não é algo que se coloca uma vez e se esquece, esperando que ela funcione sozinha. Desafios surgem quando negligenciamos uma peça, como quando a dúvida, capacete, nos assola, ou a falta de fé, escudo, nos deixa vulneráveis. A prática constante é o que forja o soldado, preparando-o para as investidas que virão. Compreender a armadura nos equipa para a luta, mas como vimos ao longo da história bíblica, muitos já empunharam essas armas com sucesso em suas vidas, provando sua eficácia. Histórias de superação e fé nos inspiram a acreditar que também podemos vencer as batalhas. Quem foram esses guerreiros da fé e o que podemos aprender com suas jornadas para sermos verdadeiros soldados de Cristo?
Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de soldados de Cristo que, embora não usassem espadas literais, travaram batalhas espirituais e as venceram gloriosamente. Homens e mulheres como Davi, que enfrentou um gigante com fé inabalável. Ou José, que resistiu à tentação e perseguição injusta. Eles nos mostram que a verdadeira força não está na musculatura física, mas na coragem inabalável do espírito. Pense em Daniel, que se recusou a contaminar-se com os manjares do rei, demonstrando uma disciplina inabalável contra os prazeres mundanos. Ou Paulo, que após uma vida de perseguição e violência, transformou-se no maior evangelista, superando seu passado sombrio e as fraquezas humanas. Eles são testemunhas de que seja um soldado de Cristo, não um escravo do pecado. É uma realidade alcançável para todos. Esses exemplos bíblicos revelam que a força para resistir ao pecado e viver uma vida de propósito vem da fé inabalável em Deus. Não foi sua própria capacidade ou inteligência, mas a convicção de que Deus estava com eles que os sustentou em cada provação. Essa fé os impulsionou a fazer escolhas difíceis, a perseverar em meio à adversidade e a testemunhar a glória divina em suas vidas. Além da fé individual, muitos desses heróis contaram com o poder da oração e, em alguns casos, com o apoio vital de uma comunidade de crentes. Moisés tinha Arão e Hur. Os discípulos de Jesus tinham uns aos outros como suporte. A intercessão e o companheirismo fortalecem o soldado, pois a batalha espiritual não deve ser travada solitariamente, é uma jornada coletiva também. Esses exemplos nos inspiram a entender que a vitória é possível, independentemente das circunstâncias. No entanto, para ser um soldado eficaz, é preciso conhecer o inimigo e suas táticas traiçoeiras. Como podemos identificar as armadilhas do pecado em nossas vidas e desenvolver estratégias bíblicas para, de fato, não sermos seus escravos, mas livres e fortes em nossa fé renovada? A luta contra o pecado não é apenas contra uma força externa opressora, mas contra as inclinações da nossa própria natureza humana, muitas vezes influenciadas por forças espirituais. O pecado se manifesta em formas sutis e enganosas: orgulho velado, inveja corrosiva, raiva descontrolada, cobiça insaciável, mentira conveniente. Para ser um soldado de Cristo, você precisa aprender a identificar essas manifestações, desmascarando-as antes que ganhem força e controle. As Escrituras oferecem estratégias claras e eficazes para essa batalha. Fuja da tentação, como José fugiu de Potifar, sem hesitação. Renove sua mente, preenchendo-a com a palavra de Deus, como aconselha Romanos 12:2. Não dê lugar ao diabo, como Paulo exorta em Efésios 4:27. Essas não são sugestões, mas comandos para o soldado que deseja manter-se vigilante e livre das amarras do pecado. A renovação da mente é uma das armas mais poderosas à sua disposição. Nossos pensamentos são o campo de batalha primário onde a guerra é travada. Se você permitir que pensamentos negativos, pecaminosos ou destrutivos habitem sua mente, eles eventualmente se manifestarão em ações. Um soldado de Cristo disciplina sua mente, guardando-a com verdades bíblicas e buscando pensamentos edificantes e puros. O verdadeiro objetivo de não ser um escravo do pecado é experimentar a plenitude da liberdade que Cristo oferece. É a capacidade de fazer escolhas alinhadas com seu propósito divino, sem ser arrastado pelas paixões efêmeras ou vícios destrutivos. Essa liberdade não é a ausência de regras, mas a capacidade de viver em verdadeira obediência e alegria, guiado e fortalecido pelo Espírito Santo. Compreender as táticas e armadilhas do pecado nos capacita a lutar com inteligência e vigor. Mas, para além da defesa estratégica, há um chamado maior, uma convocação ativa para a qual fomos projetados desde a criação.
O que significa, em essência, o chamado de um templário às armas hoje? Qual o propósito final de vestir essa armadura e empunhar a espada da fé neste mundo complexo? O chamado de um templário às armas, no contexto espiritual, é uma convocação para viver com propósito divino e coragem inabalável no mundo contemporâneo. Assim como os antigos templários defendiam valores sagrados e protegiam peregrinos, você é chamado a defender a verdade, a justiça e o amor de Deus em um mundo que frequentemente se afasta desses princípios. É uma missão de impacto, não de isolamento covarde. O propósito de ser um soldado de Cristo vai além da sua própria salvação e bem-estar individual. Ele se estende ao serviço desinteressado, à proclamação da esperança inabalável e ao testemunho de uma vida transformada pela graça divina. Você se torna um farol, um exemplo vivo do poder de Deus para libertar e restaurar corações e vidas. Essa é a essência do seu serviço militar no reino espiritual. Sua postura como soldado de Cristo impacta não apenas sua vida pessoal, mas também as vidas ao seu redor, de maneira profunda e duradoura. Sua firmeza na fé, sua resistência ao pecado e sua demonstração de amor e perdão podem inspirar outros a buscar essa mesma liberdade e propósito. Você é um embaixador do reino, e sua conduta reflete o caráter do seu comandante maior, Jesus Cristo. Viver em alinhamento com esse chamado traz uma alegria e uma paz profundas que as circunstâncias externas e turbulentas não podem abalar. A consciência de estar cumprindo um propósito maior, de não ser refém das paixões efêmeras, mas sim um agente de transformação, preenche a alma com um contentamento duradouro e genuíno. É a verdadeira recompensa do soldado fiel e obediente. Esse propósito sublime nos convoca a uma ação contínua e dedicada. Não basta apenas entender os conceitos espirituais. É preciso implementá-los no dia a dia, com persistência e fé. Mas como transformar toda essa teoria inspiradora em uma prática concreta e sustentável? Quais são os passos práticos que você pode tomar para se posicionar firmemente como um soldado de Cristo a partir de hoje? Para implementar essa jornada de fé, comece dedicando tempo diário à leitura da Bíblia e à oração fervorosa. Fortaleça sua mente e espírito com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Identifique um hábito ou área de sua vida onde o pecado tenta dominá-lo e peça a Deus força para resistir. Busque responsabilidade com um amigo ou mentor de fé, construindo uma rede de apoio essencial e sólida. Além da Bíblia, busque por estudos bíblicos aprofundados, livros de teologia e comunidades de fé que ofereçam suporte e encorajamento mútuo. Muitos canais sérios no YouTube e podcasts abordam temas de motivação cristã com profundidade e embasamento escriturístico. Recursos legítimos podem aprofundar seu entendimento e fortalecer sua caminhada como soldado espiritual, equipando-o para a vitória. Os resultados dessa jornada não são instantâneos ou mágicos. É um processo contínuo de crescimento, santificação e amadurecimento espiritual. Você terá dias de vitória e dias de luta, como todo guerreiro. Espere uma transformação gradual, com momentos de discernimento e força crescentes. A persistência é chave, pois cada passo de fé edifica um guerreiro mais forte e resiliente, apto para as batalhas futuras. Se esta mensagem ressoou em seu coração e você deseja embarcar nessa jornada de fé e coragem, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. O que seja um soldado de Cristo, não um escravo do pecado, significa para você em sua vida pessoal? Qual sua maior batalha atual? Sua participação enriquece a nossa comunidade e fortalece a todos que buscam viver uma vida de propósito divino. Lembre-se, seja um soldado de Cristo, não um escravo do pecado. É mais do que um chamado inspirador.
é uma promessa de liberdade plena e propósito eterno. Você tem o poder de escolher a quem servir e a capacidade de vencer cada batalha espiritual. Que esta mensagem o inspire a vestir sua armadura da fé, lutar bravamente e encontrar a verdadeira vitória em uma vida dedicada a Deus. Continue firme,